Sejam muito bem-vindos ao podcast Não Entendo Lacan. Meu nome é Dinamar, eu sou psicóloga, empresária, criadora, apresentadora e roteirista desse podcast, que está literalmente de cara nova, com nova programação, mas com o mesmo humor ácido e leveza para a gente abordar assuntos importantes relacionados à saúde mental. E para me ajudar nessa loucura aqui hoje, nós temos um mestre em medicina, psicólogo, professor, psicanalista, mas um monte de coisa. Marcel, agora também roteirista e apresentador. Gente multiuso. Se apresente pra galera, já falei quase todo o currículo, né? Meu nome é Marcel Santos, sou psicólogo, psicanalista, ela falou Faculdade de Medicina, né? Fiz o meu mestrado lá, no programa de promoção à saúde e prevenção da violência. Trabalhei sobre feminicídio e o que tornou-se, né, depois o livro muito Feminicídio bom. e Psicanálise, que eu faço um percurso em Freud, né, sobre isso. E é isso também, internet, influencer, youtuber, Podcasters. Então, depois de tantos episódios que a gente gravou à distância em 2020, hoje a gente está gravando pela primeira vez aqui num dos nossos patrocinadores, que é o estúdio da Casa Music Instrumentos Musicais. Quem quiser conhecer mais sobre o estúdio é só ir no @ deles, que é @Casa Music Instrumentos. E tá lindo aqui, por sinal, né? A gente vai ter a participação das pessoas que se inscreveram para estar participando. E vocês fiquem atentos aí que a gente vai ter outras gravações e também outros convites para as pessoas poderem se inscrever, perguntar aqui na hora pra gente poder conversar sobre os temas que a gente lançar lá, né? Não expliquei nada com nada. Vai estar no link, vai estar na biografia do Instagram, sempre que a gente for fazer um episódio. Né? E esse vai ser o primeiro encontro. Formei e agora... Marcel, formei. Você já pensou nisso quando você formou? Na sua época? Existia a faculdade de psicologia? Foi né, assim, eu formei em psicologia junto com Jesus. Jesus, como diz Augusto Cury, Jesus, o melhor psicólogo que já existiu. Então, formei, eu colei grau em março de 2013. Então, não existia essa coisa virtual, né? Não tinha essa coisa de atendimento virtual e etc. Era tudo na base do panfleto, no sinal. Mas essa pergunta sempre existiu. Essa pergunta, ela não só existiu, como ela sempre esteve presente na angústia do jovem formado, ou da pessoa que está na beirinha ali, né? Eu sempre brinco assim, que na minha época, estou falando que não tinha essa questão do virtual porque era vergonhoso. Você atender virtualmente era muito mal visto, assim. Sim. E principalmente só tinha Skype, né? Skype era pago e um Diaba 4. Então não tinha desse negócio de você ficar atendendo a sua casa, não. Você tinha que se deslocar para um lugar, você tinha que alugar com os amigos, etc. Então... Isso é muito novo mesmo, porque eu lembro quando eu estava quase formando, acho que em 2014, 2015, já estava sendo levantada essa discussão do que o pessoal achava, o pessoal, no caso, os alunos, né? Dos atendimentos de forma remota, se era válido, se não era. E aí eu lembro de uma colega de sala que falou assim, é muito bom que a minha mãe mora no Rio, e aí ela consegue manter os atendimentos com a psicóloga dela, que acho que era de BH, alguma coisa assim. Então, é muito recente mesmo. E começou mais assim na pandemia, né? Sim. Tinha quando acho que 2017, 2018, não lembro exatamente quando, já tinha a possibilidade de orientação psicológica, né? E aí a gente tinha que fazer um cadastro com o pessoal da orientação do Conselho Regional. Aí a gente tinha que montar um site, assim, extremamente, cada vírgula ali certinha, né, do jeito que era pedido, para eles enviarem para o Conselho... Conselho que não é regional, qual que é? Federal. Conselho Federal, para o Conselho Federal retornar para o Conselho Regional, para a gente receber um selo.
E aí esse selo ficava no site, que você podia fazer orientação psicológica. E aí tava tudo escrito, que não podia ser atendimento. Então, pegando essa perspectiva aqui, na minha época não tinha isso, assim, a gente... Até isso, né? A parte dos cartões é uma parte importantíssima. Você acha que ainda é? O virtual, sim. Porque ninguém vai chegar... Estamos num lugar. Eu fazia muito isso, sim. E é o que eu indico para vocês fazerem também. Que é, as pessoas precisam saber o que você faz. Sim. Tá num bar, não conhece uma pessoa que está sentada com o seu colega, cumprimente, converse e diga que você é psicólogo, que você é psicanalista e o diabo a quatro. Então eu fazia isso aqui com cartão. Hoje a gente passa o WhatsApp. Então a gente encaminha o WhatsApp, não tem mais esse negócio. Toma um cartão, porque aquilo ali a pessoa com certeza ela vai enfiar dentro da bolsa e nunca mais vai sair. Né? Então, mas o WhatsApp funciona, o cartão virtual. Será? Eu penso assim também, nas pessoas mais velhas, por exemplo. E eu acho que vai ter uma variação também de tipos de trabalho, né? Não sei, para que tipo de demanda ali. Talvez uma pessoa mais velha que... Não necessariamente uma pessoa mais velha vai ter uma dificuldade, porque a gente claramente tem a Nath aqui com 20 anos, né? A Nath, estudei 20 anos, né? A Nath com 20 anos que não anda muito bem na tecnologia, né? Mas será que não auxiliaria? Não? Olha, eu acho que sim. Tem gente velha fazendo merda por causa do WhatsApp. Abrir um cartão ela vai conseguir. Assim. Então consegue fazer muita coisa. O WhatsApp chega a muito lugar. Então eu acho que hoje é gastar dinheiro à toa, mesmo seja R$30 para fazer 1 milhão de cartões, você vai tocar. Porque eu fiz os meus cartões em maio de 2013. Eu tenho mais da metade. Eu tenho os meus ainda também, foi muito depois. E são lindos, assim. A pessoa que fez o design com cera, sabe, assim, bordas arredondadas. Eu era insuportável naquela época já. Naquela época eu já era insuportável com a estética. E aí pensando assim, por exemplo, quem atende presencialmente, eu vejo que fica alguns cartões de algumas profissionais de várias áreas ali no prédio do consultório, onde que fica a portaria, e a galera acaba pegando ali um outro, aquilo ali também. Se aqui não também? Não, acho que não. Acho que nada de papel mesmo. Nada de papel mesmo, né? O máximo que você pega para um panfleto é fazer um barquinho. Não, acho que papel já acabou. Então nada de só papel, livro, né? que funciona ainda, que o Kindle vai quebrar com o livro. A nova geração não quer saber de livro. A nova geração quer saber de iPad, de tablet. O livro, o cheirinho do livro vai acabar. Ai, gente, que triste. Já não tem jornal. Já não tem mais jornal físico jogado na sua casa todo domingo. Sim, então esse também não vai ter. Então, assim, eu acho que... E o virtual traz essa perspectiva, inclusive. Porque você sair da sua casa para você atender é uma coisa. E eu percebi na pandemia, quando eu atendi mais somente virtual no início, inclusive, que quando eu tinha eu tinha que atender, e aí a gente vestia só a blusa, eu ficava me sentindo um pouco perdido, sabe assim? Eu entendi que eu tinha que fazer todo o processo. Então quem atende virtualmente, faça o processo. Toma banho, se vista como se você fosse, de fato, sair de casa. Né? Você vai fazer um trabalho que precisa do seu investimento. E eu estou dizendo isso porque o investimento de acordar, tanto para você quanto paciente, né? Enquanto paciente também, porque é isso, né? Assim, eu tive paciente que acordou na hora da sessão, deitado na cama, de pijama. Eu já fui um paciente assim. Aí eu falei, já fiz isso com deixa eu te contar uma coisa. Câmera ligada? Troca de roupa, pelo menos. Não, no meu caso não tava com câmera. Beleza, né? Ótimo. Mas com câmera é isso, por favor. Te dou 5 minutinhos pra você trocar. Por quê? Porque você não vai assim pro consultório. Você não vai de pijama pro consultório. Entende? Faz total sentido. Com a câmera e não ia dar mesmo, não. O meu foi sem. A gente pensou aqui da ideia desse encontro ser uma possibilidade de a gente ampliar redes. Acho que vai ser uma palavrinha que eu acho que vai aparecer muito aqui, que é ampliação de redes, né? Porque não dá pra gente manter um trabalho também tão individualizado, tão ali, sabe, só...
eu não sei nas outras profissões, né? Mas psicólogo tende a ser mais individualista mesmo, talvez até pela própria formação, a dificuldade de trabalhar em grupos, né? Também não sei das formações de agora, porque talvez as formações de agora já tem tem mais investimento com grupos, né? Não sei. Mas a ampliação de rede não só dentro do próprio casulo ali também, né? Mas com outros profissionais. E esse trabalho multi, né? Porque chega um paciente para alguém que às vezes vai precisar de uma outra profissional de uma outra área, né? E aí você tem alguém ali para indicar, para fazer novos projetos também, né? Eu tinha colocado aqui algumas perguntas para poder nortear a nossa conversa, né? E a primeira delas que eu coloquei foi como começar. Eu fiquei refletindo também em relação à própria pergunta, porque parece que tem uma ruptura, né? Parece que realmente é um começo, essa ideia, né? De quando você forma, e aí agora sou profissional. E eu sempre tive uma perspectiva do seguinte, gente formada tem demais, mas profissional, você vai sendo desde a academia ali, né? Você já vai se tornando profissional ali, né? E eu acho que essa ruptura às vezes pode ser muito angustiante mesmo, né? De começar, não de continuar, né? Parece que os estágios que foram feitos, todas as produções, as coisas, acabou. Agora vamos começar, né? É ignorado como se não tivessem uma experiência. E acho que é importante, né, considerar essa experiência dos estágios, dos grupos, das coisas que esse estudante participou também. É interessante isso porque todo mundo quando me pergunta quanto tempo você tem de clínica, eu falo que eu tenho 10 anos. Mas eu não tenho 10 anos. Eu tenho 14 anos. Porque 4 anos de estágio. Eu botei o pé a primeira vez para atender uma pessoa em 2009. E então de 2009 até 14, né? 14 anos. Então é isso, 14 anos de atendimento. E esse ponto é interessante, só pegando um pouquinho da rede que você fala, junto com isso, porque a clínica, eu adoro essa frase, a clínica ela se dá pelos danos, né? Não pelos anos. 10 anos de formado não significa absolutamente nada se eu não enfiar a cara na clínica e ver o que ela tem para me oferecer. Uma coisa que eu aprendi paciente em depressão, por exemplo. O paciente está com depressão. Ele chega lá dizendo, eu tenho depressão. A primeira coisa que eu faço atualmente é falar com o paciente, fazer exames. Porque ele pode estar com hipotiroidismo. Não adianta o que você faça. Não vai ajudar ele, não. Porque é uma coisa física. Ele está com depressão porque ele está com baixa energia, sei lá como é que chama, metabolismo da tireoide. Pronto. Ele vai tomar lá um remédio e a tireoide dele vai se estabelecer, a depressão vai embora. Tá 2 anos você fazendo a terapia análise, ele fazendo uma terapia análise com você, e de repente ele descobre que tem hipotireoidismo. Sacanagem. Ele vai entrar em processo, ele vai requerer o dinheiro dele de volta com toda a justiça. Ele tem que pegar de volta. Né? Imagina você ter que devolver para um paciente 2 anos de análise. Nossa, Ele tem todo o direito de fazer isso. E pensar assim também, né? 2 anos sem... 2 anos sem ter ido ao médico também, né? Sem procurar fazer exame. Ah, mas também, brasileiro, né? Adora isso. Homem, principalmente, né? Checa Homem, aí. só na hora. Vai não. Homem, quando adoece, tá morrendo. Tem que morrer. Né? E aí, pode ser que procure algo, né? Eu lembro muito, no início, o Marcel já foi meu analista há muitos anos. Nossa, foi muitos anos mesmo. Meu Deus. E uma coisa que eu achei muito interessante foi conversar com os profissionais já formados, né? Então, de saber sobre a história desses profissionais. Isso foi algo que me ajudou muito. Eu lembro, com 2 sócias também, a gente foi lá no Marcel conversar e contar, né, as histórias ali.
E eu acho que é um ponto interessante de ser feito, mas também com um certo cuidado com qual profissional, né? Porque se for um profissional muito frustrado, aquilo ali vai te desanimar total, né? Mas algum profissional que você veja... E aí não é o bem-sucedido em relação ao financeiro, né? Mas de prazer mesmo, de satisfação que a pessoa tem em relação ao próprio trabalho, né? E tudo que ela passou ali também de perrengue, né? Os ideais que teve. Eu coloquei aqui também, né, essa proposta da gente falar das idealizações que a gente teve, né? E trazer, como que foi trazer isso para a vida real, né? Que é aquilo, é algo muito possível, né? Você trabalhar naquilo que você se propõe, né? Viver daquilo que você gosta, né? Mas também dentro de uma realidade, né? Não ficar só no campo ideal, né? Você chegou a fazer isso também, de conversar com outros profissionais? Como é que foi? Não. Não? Não fiz. E eu acho que teria sido bom, porque eu fui para o RH primeiro, né? Sim, depois que eu sim. formei, eu fui para o RH e aí à noite eu atendia. Então, quando eu saí do RH e fui ficar só com a clínica, eu pensava, não, é agora, né? Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Só que ninguém me disse que não ia ser. Ninguém me disse que eu ia ter 4 pacientes por um ano. Né, assim. E os 4 pacientes não dava para pagar a minha parte na sociedade. Ainda bem que eu fiz o RH, eu tinha seguro-desemprego, FGTS e tudo, para juntar para poder pagar. Para poder. Para poder poder. Para poder. É isso. E aí o negócio foi que eu percebi que a clínica, ela é possível acontecer, mas a gente precisa ter um pouco de paciência. Sim. Tem que ter um pouco de paciência. Sim, eu tava conversando com uma amiga esses dias e eu falei assim, não, amiga, eu tô lembrando do Marcel, porque eu lembro de ter chegado pra ele, a clínica isso, a clínica aquilo, não dá certo, não sei o que, não sei o que. E o Marcel perguntou, quanto tempo, Dina, que você tá atendendo, né? Assim, atendendo, que a gente já entendeu que eu já vinha atendendo antes, né? Mas, já tem 1 ano que eu tô no consultório particular, né? Que eu vinha, isso aí depois acho que é interessante falar também de como foi antes do consultório particular, né? Já tem 1 ano que eu tô atendendo e esse negócio não vai pra frente, não vou desistir disso, não sei o que, não sei o que. O Marcel riu, assim, e ódio que eu senti. Que ódio, né? Mas ele riu, assim, tipo, 1 ano. 1 ano a criança não tá falando. Aí que veio todas essas conversas, né, de como é que foi. E aí saber também que, pô, na época, quando eu já constava com o Marcel já tava grandão na psicologia, né? Então, eu pensava assim, nossa, não tem mais espaço, né? O pessoal que foi, já foi, né? Mas, não, tem espaço, né? Tem, até porque algo que eu acho que, não sei se foi você ou Dante que tinha falado, o Marcel já assim, né? Não sei se foi você ou Dante que falou dessa questão de espaço, que ninguém dá conta de atender todo mundo, né? Não tem jeito. Ainda bem. Né? Eu tenho lá meus pacientes, já quero mandar todo mundo pro inferno, sabe? Assim, um número reduzido, já falo, pelo amor de Deus, não aguento vocês. E é isso, sim, uma questão... Aí depois tá aqui falando, gente, olha que mentiroso. Qual horário? É porque eu tava querendo atender, eu não consigo, obsessivo, adoro atender. Gente, que mentiroso. Gentilmente, pra ganhar. Mas o negócio, assim, também, porque a gente precisa ter a noção, porque é isso, a gente acredita que a gente vai ter que ter sucesso. Sucesso é o número de pacientes. Se eu tenho 10 pacientes em 1 ano, eu tenho sucesso. Se eu tenho 2 pacientes durante o ano inteiro, eu sou um fracasso. Porque é o que o capitalismo
pede, né? Se a gente vive num sistema Quantidade. capitalista, a gente tem que ter muito, né? Mas eu lembro de uma amiga dizendo assim, eu tenho certeza que seus 2 pacientes, quando eu tinha 2, eles evoluem muito mais do que os meus 10. Porque eu tinha tempo, inclusive, para investir. Hoje, já tem uma coisa que chama manejo, já tem uma coisa que chama meu estilo, eu já conheço meus pacientes, o paciente vai aparecer para mim hoje eu já escuto alguma coisa de sintoma, porque tá ali, velho, estudando um tempão, etc, etc. Sim. Então já tem um manejo ali, eu já sei o que eu preciso. No entanto, que uma coisa também a gente precisa aprender é negar. O paciente chegou, eu não quero atender, não atenda. Né? Não, mas eu preciso de dinheiro. Não, você não precisa de dinheiro porque você não tem. Isso é Não bom você atenda. falar, né? De que, assim, o risco de tornar o paciente, o cliente, né? Pensando, assim, também em outras áreas, né? Ou até na área da psicologia, né? Que tem gente que chama de cliente. Eu, particularmente, não gosto muito. Mas de tornar ele um produto, né? E aí, isso aí... Eu posso falar que palavrão? Pode. Isso fode a mente da pessoa. Fala do próprio profissional, porque assim, é uma angústia muito grande. É como se realmente ele te pertencesse, né? E quando a pessoa não continua, aquilo mexe assim de várias maneiras, porque você estava contando com o dinheiro, você não estava contando com o atendimento, você estava contando com o dinheiro. Sim. Né? E aí... Eu gosto muito que o paciente, ou o cliente, não sei, a pessoa que a gente atende, ela esfrega na nossa cara a nossa impotência. Eu já fiz isso. Principalmente no início. Desesperado, pensando, eu preciso pagar alguma coisa. E eu olhava na minha agenda e falava, vou atender 3 hoje. Esse aqui me paga 50, esse me paga 30, esse aqui me paga 100. Então, 180. Então, no final do dia eu tenho 180. Nenhum dos 3 pagava. De semana que vem. E na minha época, inclusive, era o dinheiro, né? Era o dinheiro, não era Pix, não tinha Pix. Não tinha transferência. Transferência cobrava R$10. Então pagava o dinheiro. DocTed. Não tem DocTed. Era caro. E aí a pessoa não levava o dinheiro. E aí aquele dinheiro que eu estava esperando ficava pra semana que vem. Semana que vem eu falava, vou ter tanto. Aí só um pagava. O da semana passada. Então assim, não conta com o ovo na cloaca da galinha, não, porque não vai vir. Não vai vir. Então assim, atenda. Se você não quiser atender, eu acho justo, sim. É uma prestação de serviço e ela precisa ser entendida como tal. Ninguém sobrevive de amor. Psicologia de amor é a casa do... Então, assim, não dá pra você ficar vivendo achando que a sua vida é maravilhosa e eu vou atender só porque eu gosto. Não, você vai atender porque você precisa... Se você for herdeiro, você escolheu a profissão errada. Herdeiro é uma profissão digna. Vá ser herdeiro. O resto... Então, assim, eu acho muito válido você fazer... Eu aceito, o meu mínimo é tanto. A pessoa vai, você já sabe do seu mínimo, mas se aquela pessoa, você gostar, nossa, vai ser muito interessante atender essa pessoa por menos do que eu aceito. Ótimo, que aí vai ser a sua experiência. Mas se você disser, eu acho que eu vou ter que falar, e encaminha, gente. Encaminha as pessoas, não tem problema, não. Pode encaminhar. Pode falar, eu vou te passar uma pessoa. Chegou hoje uma pessoa, não vou falar de onde nem como, mas ela chegou e falou assim, eu quero pro meu namorado. Falei, passa o telefone, pede o seu namorado pra mim entrar em contato. Ela falou, não, é só pra poder saber antes. Falei, já tem problema. O namorado já vai vir, eu vou ter que, quem tem que assinar a responsabilidade é a namorada, não é ele. Então, sabe assim, então a gente já vai entendendo o que a gente... E eu não estou disposto. Não atendo adolescente exatamente porque vem com os pais. Não estou disposto a ter que me recorrer a terceiros além do meu paciente. Se a pessoa está disposta, ótimo, eu não estou. Então a gente precisa estabelecer o que eu estou disposto. Eu, Marcel, estou atendendo, percebo que a pessoa é de uma estrutura psicótica, eu vou encaminhar. Por quê? Porque eu não sei manejar. Eu vou entrar em estresse, eu vou ficar muito mal, eu vou ficar perdida, eu não vou dormir. Pra quê? Eu vou estragar a minha vida e do outro. Sim. Vai para alguém que conheça. Isso é importante, né? Da limitação daquilo que a gente realmente dá conta. A gente não vai saber tudo. E isso também aparece muito da galera que tá formando, mesmo que não seja formar agora, né? Mas tá aí nos últimos períodos, de a sensação de que não sabe de nada. Porque é aquele desejo de querer saber tudo, né? E
quando você vai conversando, você vê que sabe. Alguma coisa assim. Sabe, né? Essa desconsideração também do estágio, né? E a insegurança que vem muitas vezes é disso. De a gente querer dar conta de tudo, querer saber tudo. O paciente perguntou sobre alguma coisa, enfim, que não seja ali no momento do atendimento, que seja em outro momento, e se eu não souber, né? Como se realmente tivesse que saber de tudo, dar conta de tudo. A dica que eu dou sempre é o I-A-I-O, que são as vogais do atendimento. A-E-I-O. Não tenho que responder, sabe assim? Faça o A-E-I-O. Se você estiver perdido, encerra a sessão, sabe? Então assim, pra não ter que desgraçar um negócio e você ter que virar um coach e ter que dar alguma coisa, porque a gente precisa. Ai meu Deus do céu, essa pessoa está me procurando, então eu preciso dar um retorno para ela. É o discurso médico, né? Se essa pessoa quebra o pé, eu tenho que consertar o pé dela. A pessoa está com a mente errada, eu tenho que consertar. Não, você não tem que consertar nada, não. A pessoa vai pro seu consultório querendo que você conserte o curto-circuito do sintoma. Você fala, não vou não. Quem vai passar um fita crepe nesse negócio é você. A gente só tá, né, estabelecendo aqui. Então, assim, pra gente não poder ficar achando que a gente que vai solucionar o problema dos outros. E, infelizmente, eu dou supervisão. E é cada coisa de angústia que aparece com as pessoas que eu fico assustado. Assim, Marcelo, eu não consigo... Eu tô angustiado porque a pessoa vai embora. Vai embora por quê? Eu não faço ideia por que o paciente está indo. Você não tem que saber, não. O paciente está indo. E nunca vai saber, né? Você sabe por que você vai na sua? Não, então pronto. Por que ele tem que saber que ele vai na dele? Respeita. E também, assim, não tem jeito. Ainda que ele te fale alguma coisa, às vezes ele mesmo não sabe. Normalmente. Né? E assim, pensando às vezes em outras profissões, sei lá, na físio, na fono, que aí já tem talvez uma outra receptividade, né? De ter que dar algum tipo de resposta ali, né? Algo... você trabalha... Não sei, tô pegando aqui porque pensando assim, em alguns pacientes, né? Dessas áreas. Não sei, você trabalha com... coisa X, aqui dentro da fisioterapia, ou dentro da fono, e às vezes não vai ser realmente a área de atendimento, e aí eu penso em duas situações, né, que eu vou numa linha de experimentação, né, quando, entre aspas, comecei a clínica, né, inclusive eu comecei, assim que eu saí da faculdade, eu procurei um projeto. E eu era voluntária nesse projeto. E eu queria atender. Queria adquirir experiência, né? E acho que foi com o Marcel que tive supervisão na época, não lembro. Pra ter aquela experiência clínica ali, eu lembro que eu anotava... Cada coisa que o paciente falava, eu anotava pra me ler depois, porque eu não, não tava ali. Eu não tava ali, é como se eu fosse saber do que tinha acontecido ali depois, né? E pensando assim, nessa clínica particular, foi esse momento de experimentação, de trabalhar com crianças. Deixa eu ver como é que é. Algumas pessoas já sabem, assim, né? Eu gosto disso, eu não gosto disso. Mas tem essa via da experimentação, né? E tem essa via do que, se você realmente não gosta, não pegar, né? Porque vai ser muito frustrante. Vamos pensar assim, um médico tem um generalista, né? Mas não é ele que vai fazer a sua cirurgia de coração se precisar. Vai ser um cirurgião cardíaco. Sim. E aí, por que a gente tem que pegar tudo? Exatamente. O Marcel é psicanalista. Ele é psicanalista. É ótimo, mas eu não sou psicanalista de psicose, porque eu não sei manejar. E aí eu vou manejar por quê? Sabe assim, eu vou forçar uma coisa pra falar, você escolhe. Escolhe, gente, escolhe. Tudo na minha vida é escolha. Se a mãe tem 2 filhos, ela vai escolher por um. Em alguma medida. Né? Em algum momento. Ela vai falar, eu prefiro esse. A mãe da Larissa Manoel. Gente. Olha aí, foi eu tomo um pesado. processo. Eu tomo um processo de boinha fácil.
Então, assim, é isso, ela vai escolher pelo dinheiro, né? Dependendo da mãe que vai, por exemplo. Você é filho único, essa mãe ainda não te escolheu, meu filho, então. Não vai ser hoje. Mas o negócio... O pessoal ouvindo assim, né? Tipo, nossa. O negócio é esse, assim. A gente Minha escolhe, mãe então você vai fazer escolheu. escolhas. E tá tudo bem, né? Sim. Tudo bem. E aí, por exemplo, o paciente chega... E, Marcel, como é que você encaminha um paciente? O que você fala para um paciente? O primeiro encontro, eu sempre gosto do primeiro encontro, eu nem cobro. Porque ele não é uma sessão. Então eu não posso cobrar por uma coisa que eu não estou disposto a fazer. Se para mim não é sessão, não tem que cobrar como sessão, porque não é. Então o paciente aparece, ou a pessoa. E aí eu faço isso principalmente quando é virtual, nem tanto. Apesar do virtual também não cobrar esse primeiro encontro, exatamente pela lógica... Meu primeiro encontro é pelo telefone. Eu ligo, sim. assim, se a pessoa permite ligação... tem gente que não gosta de ligação. Manda WhatsApp. Tem gente que não gosta. Eu pergunto, né? Eu pergunto se eu posso ligar, e aí eu tenho esse primeiro encontro por ligação. Ali, esse primeiro encontro já dá pra sentir muita coisa, né? E aí quando é virtual, é um bate-papo ali rápido, etc. Mas quando é no consultório, que normalmente as pessoas me procuram mais pro consultório, e aí a pessoa vai nesse primeiro encontro, inclusive para ela saber se o ambiente, se ela está disposta ou não a ir uma vez por semana, no mínimo, naquele lugar. Se o ônibus que ela pegou, se tem... Então eu sempre falo, você vai montar um consultório, pense na localização. Na minha é uma das melhores, porque tem 2 grandes avenidas em Belo Horizonte, eu estou no meio delas, quase no meio ali, de fato. E se tem estacionamento por perto, se tem alguma coisa, se tem bom estacionamento na rua, se tem rotativo ou não, e etc. Então tudo isso você precisa pensar. Porque senão você vai se enfiar no meio de um buraco, falar, mas no paciente não chega, lógico, não chega nem carro. Sabe? Assim, Nem você chega lá. Você consegue chegar lá direito, você demora... Então assim, precisa ter essa ideia de onde é que você vai e como é que você vai chegar. Aí o paciente chega e eu preciso saber isso. O que você está fazendo aqui? A pessoa vai lá falar um bocado de coisa que ela não vai dizer o que ela está fazendo lá, óbvio que ela não sabe, mas ela vai jogar qualquer historinha pra gente engolir. E aí eu já sinto ali, sabe? A gente sente o que tem. Peraí. A gente já sente. Uai, gente. Tentando. Aceita a moça aqui, ó. Dificuldade. Dificuldade pra aceitar a moça. Você já tá sentindo isso, se aceita. Aceitei, moça. E aí eu penso nisso, assim, nessa... E aí eu vejo se eu tô me sentindo bem. Teve uma pessoa que foi uma vez. Eu tava igual agora, assim, tranquilo, sabe? Eu fiquei num sono. Eu pesquei umas 2 vezes olhando pra pessoa. Eu falei, não tenho a mínima condição de atender essa pessoa. Eu não sei o que aconteceu, não sei que magia era aquela. Já vai pro espiritual aí. Falei, mas nem fudendo que eu vou atender essa pessoa, porque eu vou dormir, o meu corpo já tá dizendo, tem alguma coisa na fala dessa pessoa. Sabe, eu falava baixo, quietinho, assim. Eu falei, não, gente, o meu consultório tem luz baixa. Ela falando desse jeito, um ar-condicionado gostoso, dorme. Falei, não vou encaminhar essa pessoa, tá ótimo com o colega meu, tá ótimo. E aí como é que eu falo? Eu falo exatamente isso. Eu falo, infelizmente não é possível a gente fazer um trabalho. Porque a gente tem que aceitar o paciente, né? Não é só o paciente que tem que aceitar o analista precisa aceitar o paciente. Assim como em outras profissões, né? Na fono, na físio, você tem que ver ali. E é isso, se você está disposto a alguns desafios, né? De repente, você acabou de formar, mesmo que já tenha um tempo de experiência também, isso pode acontecer, né? Querer novos desafios. E aí é ter essa consciência, né, do quanto que você consegue oferecer, né, assim, bem entre aspas, né, e do quanto que você está disposto a conhecer sobre aquilo, né, e a apresentar também essa limitação, né, sei lá, a pessoa está procurando especialista em pé, né, e aí, eu sempre tive interesse de tratar o pé das pessoas, né? Então, é interessante trazer isso, né? Olha, não tem essa experiência, né? Mas a gente pode ver junto como é que funciona, né? Tem gente, assim, que são... Falar, assim, com um pouco de carinho, mas são deploráveis, sabe? Porque elas tentam ir para todos os lugares de todos os jeitos.
Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Nessa única vida. Então, assim, dei spoiler do filme pra quem não assistiu. E aí, porque é essa a ideia. Eu sou um sujeito psicanalista, né? Assim, apesar de ler bastante, eu tenho um certo rigor por onde a minha escuta passa. Diferente de algumas pessoas que, sei lá, assim, psicanalista e teste. Mas o que é Psicólogo e coach, gente, que não tem a processo. condição, assim, do sujeito ter que misturar essa coisa? O que é que um não tá dando, sabe assim? O que eu tô dizendo, assim, o médico, ele não vai... Não é assim, tô usando o médico porque o médico é muito bem definido. O advogado é muito bem definido. Né? Assim, tem os advogados que a gente brinca de advogado de porta de cadeia, mas ele é advogado criminal. Entende? Assim, ele sabe para onde ele vai correr. Sim. Tem uns mais generalistas, certo? Mas ele sempre vai entender de uma coisa a mais. Sim. Então a gente tem que... A gente precisa ter também uma ideia de quando é que a gente vai chegar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a psicologia, ela é uma grande tendência, e ela está sendo uma grande tendência a ser uma nova medicina. Estou dizendo no ser chamada atenção, porque inclusive essa última vez na UFMG, o segundo curso com mais número de candidatos por vaga foi psicologia. Se perder para medicina, claro, medicina, sei lá, 120, psicologia beirou quase 50. Eu acho que eu vi um negócio Né, assim mesmo. Então foi pela primeira vez que psicologia é o primeiro curso, tirando medicina, que tem mais número por vagas na UFMG. Engenharia, ninguém quer saber mais, contabilidade e psicologia. Por quê? Porque tá vendo que a galera tá adoecendo, tá ficando louco. Ou você é médico, ou você é psicólogo. E aí, a psicologia precisa ficar um pouco aberta, abrir um pouco o olho. Sabe assim? Porque senão, se a gente continuar nessa ideia de que psicólogo é amorzinho, vão continuar sendo engolidos. Por que eu estou dizendo isso? Inclusive para a gente poder tomar atento que a cultura, ela privilegia a violência física. Ela não privilegia a violência psicológica. Ninguém fala assim, eu fui fazer uma queixa policial porque alguém está me ameaçando. Ameaça é crime. Mas eu só vou se alguém me bater. Sim. Entende? Por quê? Porque a psicologia, aquilo que é psíquico, ele é reduzido de importância. Né? Enquanto a medicina, enquanto o físico, ele tem muito mais validade. Isso não é só por uma questão... É por uma questão, inclusive, material da profissão. Né? A psicologia, ela precisa acordar. Porque senão ela vai continuar sendo uma profissão de segunda categoria. O que eu estou dizendo de segunda categoria é isso aqui. O que eu vou tirar? Eu vou tirar vou usar várias coisas aqui que eu não estou fazendo julgamento nenhum. Mas eu vou tirar meu fisioterapeuta, academia ou psicólogo. Vai psicólogo. Tira o psicólogo. Perdi o emprego. Vou deixar de ir na academia, no nutricionista, no fisioterapeuta ou psicólogo. Psicólogo. Primeiro é psicólogo. Primeiro que corta é psicólogo. Pandemia, primeiro corta. Psicólogo. Não é à toa. Porque acho que a saúde mental ela é secundária. Né? E aí, assim, eu entro falando dessa questão, assim, que a gente precisa exercer o serviço que a gente, de fato, oferece. Sim, e aí misturar tudo não dá. Né? E isso gera um descrédito mesmo, né? Psicólogo que é coach. O coach escrotão, né? Sim. Então é complicado, né? Porque você está lidando ali com uma coisa que não bate ali com outra, né? Tem uma linha muito diferente, né? Quando eu falo assim da experimentação, ela precisa fazer um sentido lógico, assim, né? Precisa tá dentro de uma esfera de alguma coisa que você participou ali, né? Assim, nesse início, entre aspas, de novo, da clínica, eu tinha tido experiência mais com criança na clínica escola. Pensei, vou continuar ali com crianças. Depois apareceu um outro adolescente. E é impressionante. Quando esses adolescentes tiraram carteira, assim, eu penso, né, estão com 15, 16 anos, e chega no consultório de carro, eu fico assim, não pode. Fico me sentindo uma tia, não pode. E
E aí eu fui percebendo dentro disso aí, né, numa linha que tinha um sentido da criança ali pro adolescente, né. Eu lembro quando apareceu uma idosa, e aí eu tinha falado que eu nunca tinha tido experiência com a clínica com idoso. Não é fácil, não. E ela fazia muita questão de que eu atendesse por uma recomendação e tal. E aí, olha, eu posso estudar sobre, a gente pode construir isso aqui juntas, né? Ver como que vai funcionar. Então, teve essa experiência ali, não fluiu tanto, né? E encerrei, né? Então, hoje minha clínica é com adulto, né? Assim, 40 anos, igual o Marcel, já tá como idoso, né? Da idade já. Mas com adultos eu também já fui percebendo, né, ali, como que isso foi andando, né? Não dá pra pular não sei se é um bom exemplo, né, de pular da criança pro idoso, assim, né? Sem ter um segmento, né, de alguma coisa, uma lógica, até para experimentar, né? Sim. Você tá ali dentro de é o mesmo que fazer pesquisa, né? Vai pegar uma base epistemológica de uma coisa e vai tratar de outra, né? Não dá muito certo. Só perguntar aqui também, se alguém quiser fazer pergunta, tá? No ao vivo aqui, fica à vontade. Só para poder também dizer, assim, isso, eu atendo de pessoas a partir dos 18, dependendo, tá? Dependendo dos 25. Ah, sim, sim. E eu atendo 2 idosas, que são as experiências, eu já atendi outros, mas uma, inclusive, eu acho que está 9 anos comigo. E é uma experiência fabulosa, porque vai ser estranho, eu a vi crescer, né? Assim, eu a vi a pessoa saindo da fase que a gente chama de adulto, entrando no idoso e trazendo as suas questões de morte do idoso, sabe? Sim. Porque acredita que vai morrer. Eu lembro de uma intervenção que ela sempre falava sobre ela querer viver 100 anos, a mãe dela já tem 97, ela é um trencinho, etc. O pai morreu velho, também bem idosinho, assim, 90 uns quebrados. Tá? Ela falou, eu acho que eu chego aos 100. Ela sempre falou, eu acho que eu chego aos 100, etc. E aí, quando ela chegou no 63, ela entrou em desespero, assim. Passei de 60. Falei, se for pela lógica da sua mãe, você ainda tem uns quase 50 anos ainda. O que você viveu, você quase vai viver de novo. E aí que ela tomou um certo susto. Ela falou, não tinha parado pra pensar. Porque é isso, chegou nos 60, acho que já morreu. Né? Sim. Mas sim, dos 60 até os 90 tem 30 anos. Eu tenho 35 anos. É quase a minha vida ainda de vivido. Eu já vivi bastante, sabe? Então é isso, assim. É entender que esses investimentos... Mas eu vou te ser sincero, assim. Eu prefiro uma pessoa mais jovem para atender. Porque... eu posso bater com vontade, sabe? Porque o idoso... Nossa, o idoso eu não tenho a mínima condição. Aquele, né? É diferente essa clínica do idoso, né? Das amizades, né? Do ciclo ali, muita gente faleceu, né? E também tem uma coisa também, o idoso também tem presente. Um afeto, pelo menos esses pacientes que eu atendo, tem um afeto por mim, assim, que... Sabe? Vira quase um amiguinho. Né? Assim, sim, um amigo ali, um companheiro de mandar. Manda um bom dia com as coisas piscando. Né? Adoro. Quando ela, né? Mas é isso, assim. Eu acho super interessante. Sim. Mas o meu nicho é, vamos dizer, dos 25 aos 45, 50. Assim, o meu número de pacientes acontecem ali. Estou vendo aqui que tem uma pergunta sobre dinheiro. Dinheiro é uma coisa que eu acho sempre muito interessante. Sim, e já pontuar aqui que tem sobre essa questão mais profunda, assim, do dinheiro, da gente falar no próximo episódio. Lógico, lógico, né, gente? Vou deixar, como é que fala, assim, a audiência, né? Entendi. Mas a gente... pincelando ela aqui hoje, né? Mas tem algumas perguntas de
sobre trabalho estável, como cobrar, quanto Esse é pro cobrar. É pro próximo. Ah, desculpa, eu falei agora, né? Não, mas pode trazer a pergunta, velho. Porque dinheiro é um problema. É, É um problema pro psicólogo. sim. É um problema pra nossa classe, porque a gente não sabe cobrar. Não sabe cobrar e dentro da academia isso não é falado. Não é. É um tabu. Gente, quem te dentro da ensinou a academia. fazer imposto de renda? Eu não sei fazer. Recibo. Eu só envio. Recibo, como é que faz um recibo? Aí, Você sabe hoje que... Mas você hoje, formou. O negócio é hoje. pra quem tá formando. Quem formando? Quem sabe fazer um recibo? Levanta a mãozinha aqui, gente. Quem sabe fazer um recibo? Faz um recibinho aí pra gente. Fui atendido por você, eu vou te pedir um recibo. Não faço ideia. Às vezes eu falo, eu tenho um carimbo. Pra quê? Pra carimbar meus livros. Pra marcar que aquele livro é meu. Não, sabe assim? É porque eu aprendi na marra. Um paciente falou, eu quero um recibo. Eu falei, eu não sei o que é um recibo. Eu falei, gente, por que eu nunca escutei sobre como receber, como pagar, Como cobrar. Quanto cobrar. Porque o CRP também ele tá um pouco perdido da realidade, né? O CRP eu acho que é 280? 230? Sessão, não é 230? Acho que a tabela hoje está dizendo... Tabela para os serviços da psicologia. A gente tá aqui com a produção aqui. Produção. Ele deu uma atualizada, né? E o CRP ele coloca mínimo... O mínimo acho que é 230. Por aí, né? 230. Eu acho que é 200, tipo, e 6. Aí, ó, sessão terapia na Ana tá falando R$200. 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 Uhum. E por que a gente não tá cobrando R$200? Primeiro que a gente tá em Belo Horizonte. Belo Horizonte, beleza. Belo Horizonte tem como... E é isso que eu tô falando, né? O CRP, né? Regional, 04. Meu primeiro atendimento, eu cobro mais que R$200. Aí, ó. O negócio... Mas não é um valor fixo, É. porque eu entendo que Ah, você falou do primeiro. O meu Sim. primeiro atendimento, e tem essa variação de quem mora fora, Uhum. quem mora aqui no Brasil, porque tem essa diferença, né? Então, Ah, eu tenho um valor fixo e é ele. A pessoa pode pagar. mas a parte, gente se vai não falar procura de. outro. A gente vai Só falar. vai Isso falar aqui depois. por isso que eu tô. Então qual que é o outro ponto? Outra pauta que já tá pra fechar o episódio hoje. Né? Já está. Mais ou menos, assim, né? A gente ainda tem uns 20 minutinhos aqui. Vai, mano, acaba. Então, vou dar na cara do Marcel aqui. Já chega ali embora. Já chega querendo ir. Que é sobre algumas desconstruções. Que a gente, eu falei lá no início sobre ideais, que tem a ver com as expectativas, né? Você trouxe aí das suas expectativas quando você entrou na clínica. Mas vou usar esse termo. Entrou na clínica. Começamos. Ali abriu seu consultório junto com outras pessoas. E esse embate com a realidade, ele pode ser muito perigoso, né? Sim. De desistir. Não, acabou, realmente, vou fazer outra coisa. E é muito fácil isso acontecer. Porque eu não tenho uma concepção, assim... E aí eu vou jogar nas costas das faculdades, sabe? Uhum. A faculdade, ela me disse o que a psicologia podia fazer, tem lá um bocado de carga horária, disciplina e etc. Você pode ser isso, você pode ser aquilo. Mas ela não explicou nenhuma. Uhum. Ela não me falou o que a clínica faz. E tem isso, pelo menos dentro da psicologia, né? Nos estágios, é assim, não pode fazer isso. Não pode. Não, isso aqui não pode fazer. Mas o que eu posso? Não, isso aí não pode. Tá, mas o que? Tá, entendi que isso aqui não posso, mas... Então, o que eu posso fazer? Não pode. Não, isso aí não. Porque a faculdade, ela tá preocupada com a transmissão teórica, ela tá preocupada com o seu estágio, mas ela tá preocupada com o seu estágio de você sendo responsável por ela. Uhum. Eu lembro de uma... Fofoca. Lembro de uma época da minha graduação, há 633 anos atrás, e aí eu lembro de um momento em que me cobraram, porque eu não fui na supervisão. Uhum. E fizeram um inferninho ali, né? Na graduação, na época, lá fizeram um inferninho ali na clínica, etc. E a clínica estava certa mesmo de me cobrar isso do modo que cobrou. Uhum.
porque ela me cobra, porque eu tinha atendido acho que 3 ou 4 vezes, e tinha supervisão, eu não fui na supervisão. Teve uma treta com o professor que ele não me deixava relatar. Eu falei, não vai me deixar relatar, por que eu vou lá? Então eu vou fazer, rebelde, eu vou fazer eles perceberem pela ausência. Eu falei, é isso, vou fazer isso. E aí me convocaram, eu lembro que o pessoal da clínica me liga, eu tava indo, falou, tem como você passar aqui? Eu falei, claro. Me arrebentaram, assim. Falou, você não pode fazer isso, você tá em nome da faculdade, a pessoa veio aqui para ser atendida por você, mas ela tá sendo em nome da faculdade. E aí, assim, cagou na minha cabeça. E aí eu, claro, não dei ponto sem nó. Falei, olha, é interessante que você tá me cobrando uma responsabilidade para mim, sendo que o supervisor não tem clínica, não atende na clínica. Como é que ele pode ser supervisor de uma coisa que ele não pratica? E aí que ela entendeu, né? Tirou ele da supervisão, porque a faculdade faz isso. Ela coloca um psicólogo, não interessa se ele tem a prática ou não daquilo, num campo de supervisão. Entende? Assim? Eu já tive mais sorte com isso aí, ó. Mais sorte? No sentido de terem sido profissionais que atuavam na clínica. Às vezes eu vejo, assim, hoje, tô dizendo, inclusive, que tá mais enlouquecido a coisa, que você vê professor que dá supervisão sobre política pública, mas ele não está na política pública. Eu já fui convidado para isso. Sim. Eu já fui convidado para dar supervisão numa faculdade de política pública, dos atendimentos que pessoas faziam na política pública. Eu nunca pisei, depois de formado, na política pública. E eu poderia muito bem, não ia pagar mal, não ia pagar legal. Eu ia ficar lá 2 horinhas, eu falar um bocado de merda, e tinha o meu dinheiro. Mas percebe, assim, que não estão preocupados com quem que vai transmitir o negócio. E aí dá merda na frente. Não tem como. E aí vai sair uma pessoa, quando ela de fato estiver num cargo, seja ele concursado, ele vai se ferrar, ele vai ser engolido por onde ele passar. Sim. E pensando pelo menos na psicologia, a gente já tem esse ar de caridade, né? Exatamente. Essa coisa assim. E o que vai sendo introjetado também, pensando nas outras áreas, né? Acho que é importante desses alunos pensarem, né? Quais foram as coisas que eles absorveram, que está sendo impeditivo ali para eles, né? Quais são as questões que eles têm e que não vai ser resolvido na faculdade, né? Uma das coisas que me ajudou nessa desconstrução aí dessas expectativas mesmo, né, de como que seria, enfim, além de conversar, né, conversei com o Marcel, conversei com outros profissionais sobre a construção da clínica, né, profissionais que já tinham mais tempo mesmo de casa, para me entender, assim, esse primeiro ano, esse segundo ano, esse terceiro ano, é claro que vão ter suas diferenças, mas pegando, assim, pontos que não é igual o professor que está lá na faculdade, que cobra 300, 500 reais a sessão dele lá, e, sei lá, já é o dinossauro da psicologia, né? E você tem de vida e tem de clínica. Então, assim, não dá, né, é muito discrepante, né? Mas também com esse processo psicoterapêutico, processo analítico, isso fez total diferença para mim. Dessa avaliação mesmo da realidade e de possibilidades. Porque muitos entraves que a gente tem quando tá perto de formar e quando forma é essa ideia de como que realmente é a realidade, né? E as expectativas que a gente tem. E aí o que a gente tem de referência geralmente são os professores. Sim. Então tá muito inalcançável. Tá completamente. Né? Eu acho que isso é importante de trabalhar mesmo a saúde mental, né? De conseguir fazer construções e desconstruções, né? Falar abertamente isso, que aí entra de novo essa questão das redes, né? Sim. Quais foram as pessoas ali que você teve contato ali na faculdade, mas não somente. E outras atividades que foi, né, que participou, seja em espaços públicos, espaços privados, né, essa troca com outros
de outras áreas também, né? Então, eu acho que é uma dica boa para quem tá recomeçando, não sei, né? Acho que não é recomeçando. Acho que é continuando, né? Mas aí tá um negócio assim, eu acho que é começando mesmo, porque eu gosto muito dessa coisa. Uma pessoa que vai pra clínica escola, eu atendi em clínica escola da Newton Paiva que eu formei. A clínica escola da Newton, quem procurava atendimento e era atendido por mim, não procurava por mim, procurava pela Newton. Então, eu gosto desse negócio de começar a clínica, porque aí é você quem está sendo procurado. Não é algo, a não ser que você também faça parte de uma instituição, etc. Mas tem uma diferença da clínica que é a pessoa te procura, não é procura mais você por terceirização. Sim. Então, ali há uma transferência direta e um outro campo de responsabilidade. Ah, sim. E aí, quando você pensa que você está falando aí de ideal, né, assim, a gente precisa entender, e eu fiz isso uma vez, e eu vou fazer de novo semana que vem, abri uma caixinha no Instagram que chama Relatos de Fracasso. Ah, isso é ótimo. Isso porque é maravilhoso. A gente precisa disso. Isso é maravilhoso. Eu tenho uma cacetada de fracasso, assim, eu lindo. Fiz te cortando assim rapidamente, num grupo de covisão, né? Onde que dou supervisão, mas é uma covisão, enfim. As meninas falaram, Gina, traz alguma coisa sua também, né? Ruim. Não, pra levar alguma coisa. Mas assim, eu acho que a expectativa era que fosse um grande caso. Nossa, deixa eu, né? E aí eu levei uns 2 casos, assim, de uns negócios que eram muito errado. Que deu muito errado. Falei, gente, por anos eu tinha vergonha disso aqui. E isso aconteceu com você? Nossa! Sabe aquela coisa assim, mas uai. E ainda acontece. Tem hora que acontece um negócio e falo, gente. Comigo acontece. Acontece? Claro que acontece. Mas não acontece tanto porque eu não abro tanta boca. Eu me falando. E hoje também eu já meio que ligo foda-se. Então, você falou uma palavra que eu acho interessante. Eu falo Errado. não somente como é que se diz assim, no setting terapêutico, sim. Mas para além, sabe, assim, de cobrar, sabe, de todo esse discernimento, assim, também. Sim. Eu acho interessante essa palavra errado, que para mim, Marcel, só é errado alguma coisa dentro de um consultório quando você coloca a vida de alguém em risco. Faz sentido. Porque, Marcel, mas eu já vou dar um exemplo aqui. Uma vez, uma paciente, histericona, enlouquecida. E aí eu fiz o favor, tô sendo irônico no favor, eu fiz o favor de falar assim, então você está dizendo que você é vítima? Ela pegou vítima, tomou pra ela, se vestiu, nunca mais ela largou. Demoramos anos para retirar a blusa que eu emprestei pra ela. Isso pra mim não é um erro. Isso pra mim é uma inocência, talvez, uma pegadinha do inconsciente. Mas erro não, porque ela começou a fazer, inclusive, piadinha com isso. Foi você que me chamou de vítima, sabe assim? Então ela começou a provocar a partir do significante que eu emprestei pra ela. Que é diferente de uma outra paciente que estava descritamente sobre a violência que ela estava vivendo e a gente foi apontando até ela dizer, né, assim, isso foi um estupro. Então, assim, ela precisou dizer. Então, que eu normalmente poderia ter dito para ela também, né? Poderia ter colocado para ela. Isso não é estupro, não. Sabe assim, para nomear, para ver se ela tem uma... Eu empresto e pego de volta. Mas, para mim, isso não é um erro, quando eu falei da vítima. Porque não aconteceu nada além de vestir uma roupa, né, assim, ali dentro do consultório, para seduzir pro analista. É uma aposta, né? A clínica é uma aposta. Mas teve coisas assim, para além do atendimento, que deu muito errado triste, mesmo. Aí foi errado assim, no deprimente. Assim, nossa que senhora, que vergonha, que tristeza. Devia ter ficado melhor nem contar. E aí eu peguei também isso pra gente falar do dar errado, né? Porque não necessariamente não funcionar da forma como se gostaria, meu Deus do céu, da forma como gostaria de funcionar, né? Que deu errado. E isso também tá dentro dos ideais, das expectativas, né? Assim, nossa, tá dando tudo errado. Mas tudo errado o quê? E eu acho que essa desconstrução, mais uma vez, pode vir aí de acompanhamento
psicológico, né? Dessa troca, assim, também. E aí, esse errado, assim, eu sempre deixo muito claro, gente, escuta a vozinha do capeta que tá na sua cabeça. Eu só entendi o que é o tal do inconsciente, que o Freud vai dizer que a gente nunca acessa, mas a gente tem resquícios dele, né, assim. Eu não vou entrar nessa cinema, senão a gente vai ficar mais 5 horas aqui. Porque o negócio chama Não Entendo Lacan. E às vezes a gente precisa entender, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem, não é? Bom. E aí eu só percebi quando eu comecei a apostar nas palavras e nas intervenções que apareceram na minha cabeça, porque quando aparece na cabeça a gente filtra, né? A gente fala, mas ele tá falando de computador, você vai meter a mãe dele no meio, assim, do nadão? Do nadão. Porque a gente Neida. acha... Do Neida. Porque a gente acredita que a gente precisa dar sentido, né? E aí Isso eu pensei... acontece às vezes. Eu falei, na moral... Hoje eu falo. Vou lançar a mãezona aqui no meio. Hoje eu falo. E aí a coisa destrincha porque a gente começa a desapegar do sentido que a gente acredita que precisa oferecer pro outro. Sim. O silêncio, né? Então, assim... experiência com silêncio, gente, eu brinco em aula dizendo assim, alguém tem alguma pergunta pra fazer? Alguém quer, o que vocês acharam do texto? Eu sempre brinco com isso. Falei, gente, eu tô acostumado com silêncio, tá? Passaria o dia aqui. E passo o dia com o paciente olhando pra minha cara. Sem problema algum. Foi uma das melhores sessões que eu tive na vida. Eu sempre uso ela. 34 minutos. Exatamente. Foi uma das melhores sessões. Porque eu precisava daquilo ali, porque tava processando coisas na minha cabeça e eu não conseguia tirar uma só outra ali, né? Que é aquela coisa, você querer tudo, né? Querer trazer ali cada detalhe de cada coisa e aí você não sabe por qual caminho que vai. E, não, eu falo com os meus pacientes também, gente, foi a melhor sessão da minha vida. Que foi, inclusive, essa fala. Melhor sessão que eu já tive, quando você tá indo embora. Eu cito esse exemplo. Assim, quando a pessoa fala, e o silêncio? Não, já tive paciente que ficou uma sessão de 34, 37 minutos em silêncio. E deu conta, falei, não, tem que dar conta a ela, né? Sim. Eu tava ali, né? Se ela quiser falar, ela fala. Se ela quiser ficar em silêncio, ela fica. Isso que é bom, que você sabe, assim, ele tava ali. Eu sei que ele tava ali. Né? É diferente do silêncio que eu tivesse em casa, por exemplo. Não, eu sei que tem alguém que vai me ajudar a dar suporte pra alguma coisa que foi insuportável aqui, pra alguma angústia, né? E não tô sozinha. Eu tive uma frase de um paciente que é uma pessoa em depressão gravíssima, etc., que ele disse assim que a análise ou a terapia, ela serve, a função dela é dar dignidade até mesmo para a pessoa que quer se matar. Sim. E é isso. Quando você diz ele tá aqui, né? É isso assim. Eu posso ficar em silêncio. Que se eu quiser falar, tem alguém para me escutar. E que não vai pedir para eu falar. A única coisa que eu digo para vocês que estão assistindo é que a gente precisa entender o que é silêncio, o que é estar calado. Exatamente. O silêncio é a produção que você está tendo. Você está falando para você. O calado é fugindo de alguma coisa. O calado é quando faz uma intervenção e o sujeito não quer responder. Aí nós temos que arrumar um jeito de fazer com que o sujeito possa dizer. Não, estou em silêncio, respeite meu silêncio. Não está em silêncio não, eu respeito você. Porque há anos para você poder ficar falando essa putaria. Então é isso. O calado é quando a castração aparece. A castração aparece e o sujeito não quer lidar com ela. Ele fica calado. Sabe assim, quando você tá brigando com alguém, e aí você vê que você pode apanhar e você fica calado, você tá doido pra falar, mas não pode falar. Eu não sei qual é a consequência disso. Isso chama castração. Então o sujeito vai ficar calado. Sim. O silêncio não. O silêncio é uma produção que o sujeito faz sem que ele precise dizer pro outro. Né? Sem que ele direcione. Mas você tá muito insuportável. Peguei. Você tá falando de um pernilongo aí. E isso que você também tava falando da experiência clínica, a gente vai ter experiência fazendo, não é meio óbvio, pode ser redundante, sei lá, tipo subir pra cima, mas é o fazer, né? É essa aposta e tá disposto à castração, que seria, assim, pensando aqui nos nossos ouvintes, não sendo só
entendedores de Lacan, né? Mas que é isso de não dar conta, né? Esse limite que a gente tem, essa possibilidade de errar, de fazer diferente daquilo que você tinha pensado em fazer, talvez, né? De ter toda essa estrutura muito prontinha. Então, isso também, essa possibilidade de castração, essa possibilidade do limite, do erro, também dá para impulsionar aí o fazer, né, dessa atividade. Acredito que em qualquer área. E voltando à rede, que eu falei que a gente vai falar muito essa palavra. A gente tendo uma rede, a gente consegue falar sobre esses fracassos, o que a gente considera como fracasso. Pode não ter sido, né? Pode ter sido também, não sei, né? E quando a gente está em rede, a gente consegue fazer grupos ali e transferir experiências, né? Do que está acontecendo. E isso é importante, né? De não andar sozinho. Porque aí a gente fica com aquela impressão, será que isso acontece só comigo? Será que o paciente dá calote só assim, só comigo? Tadinho. Será que... Só você. Do Marcel falando... Deixa eu ver como é que era. Eu lembro do Marcel falando, deixa eu lembrar como que é. Eu lembro de falar. Deixa eu lembrar como é que é. Que agora eu esqueci mesmo, você acredita? Recalcou. Volta o recalque. Pois é. Causaria algum desconforto, segundo você. Mas acho que a gente... Talvez lá, né? Sim, mas... Estão caminhando pro fim? Sim, caminhando para o fim aqui. Vamos, tem mais perguntas aí? Não tem pergunta. Ninguém quer fazer pergunta. Eu tenho pra mim que não tem ninguém aqui, inclusive. Tá todo mundo com coisas ligadas, com as câmeras. Camila apertou sem querer, Camila. Deve ter apertado sem querer e voltou. Pode perguntar, Camila. Abriu o áudio dela? Não, espera aí, Camila. Agora pode fazer, Camila. Boa noite. Boa noite. Foi sem querer, Camila? Oi, não. Mostrar que tô aqui ouvindo atentamente vocês. Entendi. Então você tava aí. Só pra dizer, eu tô aqui. Eu tô achando que você apertou sem querer. Alguém quer fazer alguma pergunta de alguma coisa? Ou até mesmo uma colocação, precisa ser necessariamente uma pergunta. Rafael. É uma coisa que vocês falaram lá no início, né, sobre atendimento online. Sim. E eu tenho algumas questões, eu estou começando a clínica agora, né, eu atendo presencialmente e eu penso em começar com o atendimento online. Certo. Eu tive contato com algumas pessoas que clinicam na França e lá, assim, é uma questão muito delicada no online. Eu fiquei até um pouco surpreso com a forma que eles lidam. Assim, é completamente rechaçado o atendimento online, né? Eles falam que, enfim, não é para existir, nem mesmo na pandemia. Não é que não tem, né? Eles não usam WhatsApp. Não tem ar-condicionado em muitos lugares lá, então... Pode e aí eu fiquei, assim, bem pensativo quanto a isso, né, para construir essa clínica no online, porque eu penso como sendo uma possibilidade, mas eu queria saber um pouco de vocês, como que é, assim, se vocês atendem pacientes de outros estados, se vocês têm, assim, uma prática de manter o paciente próximo para caso haja necessidade, né, de vir ao presencial. Como que é isso para vocês? Pode começar. Rafael, né? Isso. Rafael, eu tenho uma seguinte perspectiva do que funciona para cada um. Algumas coisas vão funcionar para algumas pessoas, algumas coisas vão funcionar com algumas pessoas, né? Então, pode ser que o atendimento presencial vai funcionar melhor para alguém, para outra pessoa não, vai ser só o remoto mesmo. E isso aí é um processo que a pessoa precisa estar aberta, né, a experimentar, caso ela ainda não tenha experimentado, né, e talvez ela te encontre estando num lugar muito distante mesmo, né,
E aí é realmente entender a demanda. O que ela... qual que é a queixa inicial dela ali? É algo que você acredita ser possível, né? De estar trabalhando. E isso de estar próximo... pensando aqui, nunca teve nenhuma situação em que fosse uma necessidade. E tem que vai fazer acho que 8 anos. Nossa Senhora. Nossa Senhora, entregou mesmo. É porque eu comecei muito cedo, precoce. Tem quase uns 8 anos de atendimento, Rafa. E Rafa, né? Já ficou íntima. Você virou amigo, Rafa. E pegando uma boa parte, acho que uns 5 anos no remoto, e nunca teve essa situação. Mas pode ser que o seu primeiro aí vai acontecer isso. Não sei de que forma, mas pode acontecer. Eu acho que o online tem algumas coisas, Falta o virtual, corpo, né? bem interessante, que falta corpo, mas tem outras coisas. Isso, tem os ganhos, as perdas, né? Eu particularmente, assim, achei que eu fosse ser... Quando eu comecei a atender virtual, foi na pandemia, eu lembro ainda falando assim, não, isso aqui vai ser rapidinho, pandemia vai ser rapidinho, o que eu vou fazer então? Eu vou ficar um tempo sem, gastando as economias, daqui a pouco volta. Só que não voltou. Falei, então vamos, né? Então vamos lá fazer atendimento. Eu era super resistente também, eu era muito resistente. Foi mais ou menos maio, eu comecei a... Falei com os pacientes que queriam, não, quem tiver interesse em fazer o virtual. Aí tava lá fazendo o virtual e em agosto eu voltei pro consultório, entupi de álcool e de tudo. Mas aí teve alguns... Foi. Aí teve um paciente, alguns pacientes que falaram, não, eu quero continuar virtual. Sim. E falaram assim, eu te conto coisas que presencial não tem condições, né? Porque é exatamente esse do corpo, assim. Então tem gente que o corpo precisa estar presente para a coisa acontecer, e tem outros no qual o corpo precisa estar um pouco mais afastado, né? Sim. E aí também... E tem uma dimensão de um constrangimento também, assim, no presencial. Que o online, eu sinto que tem uma barreira, mas é isso que você diz, assim, tem gente que realmente fala que, assim, se sente muito melhor, mais confortável. Minha mãe, por exemplo, a analista dela atende aqui do lado e ela faz em casa. Eu não consigo entender, né? Mas, assim, é uma situação que também é muito nova. Eu, por exemplo, não vi alguém com testemunhos de final de análise que tenha feito online, por exemplo. Mas aí tem que esperar um tempinho mesmo. Tem que esperar um bom tempo, né? Então, exatamente. É porque vão ser essas limitações, né? Vai ter a limitação da sua metodologia, né? Talvez a sua metodologia vai exigir que você tenha esse contato ali presencialmente, não sei, né? Eu atendia por vídeo, e aí depois que eu operei os olhos, aí ganhei uma fotofobia de presente, pensei assim, pouco tempo aqui, vou atender só por voz, né, chamada de voz, pouco tempo. Eu faço um atendimento por vídeo, não, eu montei um escritório lindo, assim, tô com o computador assim, computador lindo, porque eu queria olhar também para aquilo que era bonito ali, né. Faço um atendimento ali, tem dia que tá maravilhoso, mas eu faço um atendimento, meu olho fica extremamente ruim, sabe? E lacrimejando, aí você pensa, eu chorando na frente do paciente. Nossa, muito bem. Então, tem várias metodologias, né? E assim, quando eu falei, vou voltar, vou voltar aqui pro vídeo e tal, a maioria não quis. Sim. Falou assim, não, Dina, eu deito aqui como um divã. E lembrando, eu não sou psicanalista, eu utilizo da psicanálise como um recurso ali, né? Mas não tem essa formação ali com a psicanálise. E porque o divã tá muito associado a isso, né? Sim. Eu deito aqui e tem uns que apagam a luz. Falo assim, não, é meu momento. Eu não quero vídeo, eu quero isso aqui, porque eu raciocino muito melhor, né? Para outros é insuportável, até mesmo pensando
na quantidade de pessoas, às vezes, que tem uma casa, Exato. ou, né, a pessoa que eu vou falar tá aqui do lado, e, né, então, vai ser mesmo essa aposta que a gente estava falando, né, que aí... Eu para finalizar, porque senão a gente vai ficar preso aqui dentro. Isso. Eu brinco no seguinte modo, assim, que está sendo o virtual. É possível ter um namoro virtual? É possível. É possível fazer sexo virtual? É possível. Porque se fosse somente do encontro, a relação sexual existiria. Encontro presencial. Presencial. Só a coisa acontecesse se tivesse corpo ali presente, a relação sexual existiria. Então, a relação sexual não existe exatamente porque o que está em jogo é a fantasia. A fantasia vai para qualquer lugar de qualquer modo. Sim. Então, isso para mim é o que sustenta para entender que que o que o francês está fazendo é porque ele acha que ele é bom mesmo. Je parle français. Vamos fechar. Por aí. Essa questão do virtual também é a gente pensar, olha, a gente tem as redes, né, Instagram, Facebook, mas também é o que funciona para cada um, acho que não dá para forçar, né, eu lembro o Marcel falando, olha, eu peguei isso muito para mim também, eu publico para mim, não para o Instagram. Pode ser que para algum profissional o Instagram vai ser a fonte de renda ali mesmo, né, mas a gente precisa também ter essa percepção pra gente não sair daquilo que faz sentido pra gente, né? Quando eu coloco alguma coisa no meu Instagram, aí pode falar, mas você já tem tempo de experiência. Não, ok, mas sempre não. Teve um momento que foi bem endurecido, assim, nessa tentativa, sabe? Assim, e aí depois eu vi, não funciona, desse jeito não rola, e a coisa flui de uma outra maneira ali, né? E pode ser que, sei lá, o Google Meu Negócio, eu acho é um lugar interessante, porque você não precisa ficar mexendo ali, né? Você coloca seu nomezinho ali no Google, tudo direitinho, fica como empresa, né? Assim, não sei direito. E convida os amigos mesmo, as pessoas que conhecem do seu trabalho, que sabem sobre as coisas que você faz, para poder avaliar, né, aquilo ali também vai te ajudar a ter um engajamento ali, pensando nessa questão de rede, mas isso que o Marcel falou é fundamental, de você se mostrar também no ao vivo ali, Sim. né, se está em algum lugar, se permitir, né, falar da sua profissão, do que você faz, Sim. né, se for do interesse essa comunicação ali, né, claro, se falar, não tô a fim de conversar sobre isso hoje, ok, mas se mostre mesmo, é importante, né? É uma frase que dificilmente você vai ouvir da minha boca. Não tô a fim de falar de psicanálise. Com certeza, né? A gente tem mais alguma pergunta? Tem não, né, gente? Tem não, né? Eu vou desmaiar de fome. Vai fazer igual mineiro que faz isso, né? Pergunta na negação. Não quer não, né? Mas vocês podem mandar as perguntas também pra gente, tanto por áudio quanto pra gente estar respondendo no segundo episódio. Não vão perder o segundo episódio, que aí a gente vai realmente entrar nessa parte de dinheiro e conversar sobre isso, que é importante. E vai ser nesse mesmo link, tá, gente? A gente só vai entender que dia que vai ser. Isso. Salvem esse link aí, que vai ser o mesmo link. E aí vai ser pontualmente mesmo, viu, gente? Por favor, dessa vez. Vai ser pontualmente mesmo, pode ficar tranquilo. Nem nós todos. Então, nossos agradecimentos, né, aos nossos parceiros, o Thiago Marques, do Nota Criativa, @Nota Criativa, entrem lá, a gente tem muita coisa legal. Vocês aí que estão formando, começando agora, entre aspas, né? Eu vou colocar entre aspas, porque pra mim não tem essa ruptura. Tem muita coisa legal ali pra vocês pegarem, né, de ideias ali. A cantora Paula Cavalciuc, gente, que mulher maravilhosa, que a música dela tá no nosso podcast desde 2020, né? E é o @Paula Cavalciuc. Ao Giancarlo também, do estúdio Casa Music, @Casa Music Instrumentos. E lembrando que quem quiser ajudar a manter o nosso podcast, é só ir lá no Apoia-se, tanto pelo tanto pelo site quanto pelo aplicativo. É só digitar lá Apoia-se e procurar pelo nome do nosso podcast. Eu não sei se tá realmente
bem configurado não, mas vou tentar ainda mexer com isso hoje para ficar direitinho. Que vocês ajudam muita gente vocês ajudam muita gente a manter, a gente faz muita questão de também assim, valorizar o trabalho dos artistas, né, o pessoal que faz os desenhos pra gente, de música, enfim. E qualquer dúvida, sugestão que vocês tiverem, reclamações cordiais também, é só enviar um e-mail para podcast@nãoentendolacan.com. E segue a gente lá no Instagram também, @nãoentendolacan. E vocês encontram todos os arrobas que eu falei aqui lá no link da descrição dos nossos episódios, quando for pro ar, né, vai estar lá, dessa terceira temporada nos streamings de áudio. E em breve também no nosso canal no YouTube. Então, gente, um beijo para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada pela paciência aí, né? Hoje foi. É isso. Vamos seguindo. Fiquem atentos nas redes do Não Entendo Lacan, no meu, da Dina. E pra gente poder, pra você saber a data para esse segundo episódio, pra vocês saberem que nós vamos falar de dinheiro. Dinheiro é bom, tá? Dinheiro é bom. O problema é como é que você faz com ele. Qualquer coisa, beijo, né? gente. Tchau pra vocês. Beijo. Tchau, boa noite. Boa noite.